Olá, vamos para mais uma aulinha de ciências. Faltou resolver alguns exercícios da aula passada. Então, essa aulinha é basicamente resolução de exercícios. O tema que nós estamos trabalhando nessas aulas gravadas são os isótopos, os isóbaros e os isótonos. Os isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons. Significa que eles têm o mesmo número atômico, significa também que pertencem ao mesmo elemento químico. Tá? Mesmo número de prótons, isótopos. Os isóbaros são átomos de elementos químicos diferentes, porém possuem a mesma massa. Tá? Esse A aqui lembra massa. Isótonos são átomos de elementos químicos diferentes que têm o mesmo número de nêutrons. Se nós quebrarmos a palavrinha, iso é igual e P lembra prótons, igual ao número de prótons. O A é da massa, então igual ao número de massa. O N dos nêutrons, igual ao número de nêutrons. Agora a gente vai continuar. Se eu não me engano, eu fiz apenas 2 exercícios na outra aula para não ficar muito longa. E a gente vai continuar a partir do 3. Sejam os elementos A, 150, 63, B e C de números atômicos consecutivos e crescentes. Significa que vem na sequência os números atômicos. Se o A é 63, o B é 64 e o C é 65. Sabendo-se que A e B são isóbaros, significa que eles têm a mesma massa. E que B e C são isótonos, significa que tem o mesmo número de nêutrons. Aí você pergunta, professor, como você sabe o número de nêutrons? É só pegar a massa menos os prótons, eu acho os nêutrons. E ele falou que o B e o C têm o mesmo número de nêutrons. Tá? São isótonos. Então, se esse tem 86, o C também vai ter 86. Qual seria o número de massa de C? É fácil achar a massa. A massa é só somar os prótons com os nêutrons. A massa de C, então, é 151. Certinho? Vamos para o próximo. Exercício 4. São dados 3 átomos genéricos, A, B e C. O átomo A tem número atômico 78 e número de massa 174. O átomo C tem 98 nêutrons, sendo isótopo de A, significa que tem o mesmo número de prótons. Se o A tem 78, o C também tem 78. O átomo B é isóbaro de C, significa que tem a mesma massa. Tá? Então, B e C têm a mesma massa. Eu vou descobrir a massa do C, que é só somar os prótons mais os nêutrons, 176 a massa do C. Se é isóbaro de B, B também tem 176. E ele ainda fala que o átomo B, além de ser isóbaro de C, é isótono de A. Então eu preciso achar o número de nêutrons de A, onde eu faço o seguinte cálculo. Eu pego a massa e tiro o número de prótons. 96 nêutrons. E ele fala que o B é isótono do A. Então, tem o mesmo número de nêutrons, 96. Aí vem a perguntinha. Qual é o número de elétrons do átomo B? Lembrando que o número de elétrons é o mesmo que o número de prótons no átomo. Então, é só achar o número de prótons. E como que eu acho? É a massa menos os nêutrons, eu consigo achar os prótons. 80 prótons, portanto, 80 elétrons. Certinho? Exercício 4 feito. Vamos para o exercício 5. Determine o número
atômico e o número de massa dos átomos A e B, que são isóbaros e apresentam a seguinte representação. Aqui fica fácil, é mais matemática, tá, do que ciências. Ele fala que A e B são isóbaros, significa que as massas são as mesmas. Portanto, 5x é igual a 4x mais 8. Então eu venho aqui e acho o valor de x. Para quem não lembra, tem que isolar o x. Então, tudo que for x para um lado e o que não for x para o outro. O 4x, ele está positivo, vem para cá, negativo. 5x menos 4x, e descubro então que x é igual a 8. Agora é só você substituir. Onde tiver x, você coloca 8. Então é 5 vezes 8, 40. 10 mais 8, 18. Como eles são isóbaros, aqui também é 40. Agora, 11 mais 8, 19. Então, você consegue fazer exercício sabendo resolver uma equação no primeiro grau. E a única parte realmente de ciências que tem nesse exercício é interpretar o termo isóbaros. Significa que eles têm a mesma massa. E 5x é igual a 4x mais 8. Mais um exercício feito, vamos para o próximo. Isótopos. 6. Isótopos são átomos que apresentam o mesmo número atômico, mas diferentes números de massa. O magnésio possui isótopos de números de massa iguais a 24, 25 e 26. Quais são os números de nêutrons desses isótopos? Então vamos lá. O magnésio ele tem número atômico 12. Então todos os magnésios têm número atômico 12. Esses são os valores das massas. Então, para eu achar o número de nêutrons de cada um, é só fazer a subtração. 24 menos 12, eu tenho 12 nêutrons nesse magnésio. Nesse outro magnésio, a massa é 25. E se é magnésio, tem número atômico 12. Então, 25 menos 12, 13. 26 menos 12, 14. Tá? Lembrando, então, que a massa menos os prótons, eu consigo achar os nêutrons. Dados os átomos A, B, C, D e E, agrupe os isótopos, os isóbaros e os isótonos. Isótopos são átomos com o mesmo número atômico. Então, o A e o C são isótopos. Isóbaros são os que têm a mesma massa. Portanto, o C e o D são isóbaros. E o B e o E também são isóbaros. E os isótonos é só fazer a subtração. Vocês vão achar que os isótonos são B e C. Certinho? Estão agrupados. Mesmo número de prótons, mesmo número de massa, mesmo número de nêutrons. E para achar os nêutrons é só pegar o de cima menos o de baixo, ou seja, a massa menos os prótons. Exercício 8. Quais são os números de nêutrons dos isótopos de oxigênio 16, 17 e 18? Fácil. Para achar o número de nêutrons é só pegar a massa menos os prótons. Então aqui é 8, 9 e 10. Qual é o número atômico de um átomo que possui 57 nêutrons e número de massa 101? Ele quer saber o número atômico. Você tem a massa, que é 101, e tem os nêutrons. Para achar o número atômico, é só você subtrair a massa menos os nêutrons, você consegue achar o número de prótons. Massa menos os nêutrons é igual ao número de prótons. Certinho? Lembre que na aula eu mostrei uma formulinha para vocês. Eu disse que a massa é igual a prótons mais nêutrons. Você pode isolar qualquer um deles que você consegue achar o outro.
Os átomos X e Y são isótopos e apresentam características conforme a tabela. Qual é o número de nêutrons de X e Y? Eles estão falando que são isótopos. Quer dizer que eles têm o mesmo número de prótons. Portanto, o Z, que é o número atômico, o número de prótons, são iguais. É só fazer, então, essa igualdade. 3A menos 6 é igual a 2A mais 4. Chegamos à conclusão, então, que A vale 10. E agora é só você substituir. 3 vezes 10, 30. Menos 6, 24 prótons. Lembrando que aqui também são 24, porque são isótopos. Mas na dúvida que é calcular, só substituir. 2 vezes 10, que é o valor de A, 20. Com mais 4, 24. Bateu. Vamos agora achar a massa. Se o A vale 10, 6 vezes 10, 60. E aqui, 5 vezes 10, 50. Feito? Então, o que eu tinha que saber aqui? O que significa isótopos? São átomos com o mesmo número de prótons. Z representa os prótons. Então, 3A menos 6 é igual a 2A mais 4, que são os números de prótons de X e de Y. Feito? Para achar o número de nêutrons é só fazer a subtração. Portanto, você pega a massa menos os prótons. Então, para o X vai ser 36 e para o Y vai ser 26. Fechou esse ciclo de exercícios. Vamos para os próximos. O átomo de um elemento químico possui 83 prótons, 83 elétrons, 126 nêutrons. Qual é, respectivamente, o número atômico e o número de massa desse átomo? Eu sei que o número atômico é 83, porque o número atômico é o mesmo que o número de prótons. Perfeito? E o número de massa? O número de massa é só você somar prótons mais nêutrons. Portanto, 209. Fechou? Vamos para o exercício 2. Estabeleça a notação convencional e calcule o número de massa dos elementos abaixo. O crômio, o símbolo dele é Cr. O número atômico é 24, então coloco 24 embaixo. E em cima é a massa, então não é para colocar 28, porque 28 é os nêutrons. É só você somar. Então vai ficar assim: crômio 24, 52. O alumínio, o símbolo dele é Al. 13 é o número de prótons, é o número atômico, deixa embaixo. E 27, que é a soma dos prótons mais os nêutrons. O ferro, o símbolo dele é Fe, eu sei que tem 26 prótons e 30 nêutrons. Então, em cima eu tenho que colocar o número de massa, que é a convenção. E o número de massa são prótons mais nêutrons. Beleza? Exercício 3. O átomo A2XX é isóbaro do níquel 5828. Determine o número de prótons, o número de nêutrons e o número de massa de A. Também é tranquilo. Ele falou que são isóbaros. Se são isóbaros, o que você sabe? Que a massa é igual. Portanto, 2x vai ser igual a 58. Pronto, já achei o valor de x. Porque se 2x é igual a 58, x vai ser igual a 29.
Aí ele pede para achar o número de nêutrons e o número de massa. Você já sabe que a massa é 58, sabe que os prótons são 29, e para achar o número de nêutrons é você pegar o de cima menos o de baixo. 58 menos 29, número de nêutrons, 29. Exercício número 4. Observe a tabela abaixo e responda ao que se pede. Elemento neutro x e y. Então são dois elementos que eu vou trabalhar, o x e o y. Ele fala o seguinte: o número atômico do elemento x vale 13. Ele falou também que o número de prótons do x vale A. Mas espera aí, o número atômico e o número de prótons é o mesmo, portanto 13. E no átomo, o número de prótons é o mesmo que o número de elétrons. Então ele pergunta o número de elétrons, 13 também. O número de nêutrons. Para achar o número de nêutrons é só pegar a massa menos os prótons, 14. Então, para o elemento x, consegui achar tudo o que se pede. Vamos para o elemento y. Eu sei que são 15 prótons, portanto o número atômico é 15. Eu sei que eu tenho 15 prótons e tenho 16 nêutrons, portanto a massa é 31. Fechou? Exercício 4, feito também. Vamos para o exercício 5. Considere o átomo A com o número atômico 5 e número de massa 3x menos 5. Esse átomo é isótopo do átomo B. Então, vou colocar essas informações. O número atômico é 5 e o número de massa 3x menos 5. Esse átomo é isótono do átomo B. Se é isótono do átomo B, significa que tem o mesmo número de nêutrons. Guarda essa informação. Ele fala que o átomo B apresenta massa 2x mais 1 e um próton a mais que A. Então, se o A tem 5, o B tem 6. Lembra aquela informação que eu pedi para você guardar? Vamos escrever agora. Eles são isótonos, significa que ele tem o mesmo número de nêutrons. E como que eu faço para achar os nêutrons? É a massa menos os prótons. Portanto, 3x menos 5 menos 5 é o número de nêutrons de A, que é igual ao número de nêutrons de B, que é a massa menos os prótons. 2x mais 1 menos 6. Agora é só igualar esses dois. E eu vou achar o valor de x. Igualei os dois. 3x menos 5 menos 5 é igual a 2x mais 1 menos 6. Isola. Tá? A gente vai tentar jogar o x de um lado que não for x do outro. Vai ficar assim. X é igual a 5. Tá? 3x menos 2x igual a x. E menos 5 mais 10 igual a 5. Sabendo o valor de x, é só substituir, você consegue achar o valor da massa, tanto de A quanto de B. 3 vezes 5, 15. Menos 5, 10. 2 vezes 5, 10. 1 mais 1, 11. Fechou. Vamos lá. Um átomo T apresenta x prótons e y nêutrons, enquanto um átomo U apresenta x mais 1 prótons e y menos 1 nêutrons. Vou colocar essas informações. Descubra se esses átomos são isótopos, isóbaros ou isótonos. Nós já sabemos que são isóbaros. Fica fácil e evidente porque se é um desses três, eu vou começar a anular, por exemplo. Isótopos significa mesmo número de prótons, e o número de prótons dele é diferente. Um é x e o outro é x mais 1. Isótonos significa mesmo número de nêutrons. Um é y e o outro é y menos 1. Pronto, já sei que não é isótopo, já sei que não é isótono. Só sobrou a opção do isóbaros. Mesmo assim, se você quiser continuar resolvendo, você vai lá e coloca os valores para massa.
Lembrando que a massa é prótons mais nêutrons. Então, x mais 1 é prótons mais nêutrons. É x mais 1 mais y menos 1. Se você olhar, ó, esse mais 1 cancela com esse menos 1, e a massa, então, do U fica x mais y, que é a mesma massa de T. Por isso que eu já disse que são isóbaros. Exercício tranquilo? Vamos para o próximo. 7. Um elemento químico B possui 20 nêutrons. É isótopo do elemento químico A, que possui 18 prótons. E isóbaro do elemento químico C, que tem 16 nêutrons. Com base nessas informações, determine o número de prótons de A, B e C. Então, coloquei os elementos. Agora vou colocar os dados que ele forneceu. B tem 20 nêutrons, é isótopo de A. A possui 18 prótons, e se B é isótopo de A, também possui 18 prótons. Ele fala também que B é isóbaro do elemento químico C. Então, se B é isóbaro de C, tem a mesma massa. E eu tenho como achar a massa de B, que é só somar os prótons mais os nêutrons. Esse B é isóbaro de C. Pronto. 38 também. Ele fala mais um detalhezinho, que o elemento químico C tem 16 nêutrons. Sabendo a massa de C e sabendo o número de nêutrons, eu consigo achar o número de prótons de C, que é 22. Agora ele pergunta, sabendo disso, qual é o número de prótons de A, 18, B, 18 e C, 22. Feito? Vamos para o próximo. Considere os seguintes elementos: argônio, boro, chumbo, cálcio, carbono, fósforo, mercúrio, oxigênio 16, oxigênio 18, enxofre, cloro 35 e cloro 37. Quais são isótopos? É só você agrupar os que são do mesmo elemento químico, ou seja, os que têm o mesmo número de prótons. O oxigênio 16 e 18 e o cloro 37 e 35. Quais são isóbaros? São aqueles que têm o mesmo número de massa. O argônio e o cálcio. Agora eu pergunto, quais são isótonos? Você vai ter que achar o número de nêutrons de todos para fazer essa relação. Calculando o número de nêutrons de todos, você sabe então que o fósforo e o enxofre têm o mesmo número de nêutrons, tá? 16, portanto são isótonos. O cálcio e o cloro, 20 nêutrons do cálcio, 20 nêutrons do cloro, também são isótonos. O boro e o carbono, 6 nêutrons do carbono, 6 nêutrons do boro, portanto são isótonos. Vamos para o próximo exercício. 9. Existe um elemento químico muito utilizado pela ciência, o isóbaro de boro. Porém, apresenta 6 prótons. Determine o número de nêutrons desse elemento químico. Então, vamos lá. Se é isóbaro do boro, significa que tem a mesma massa. Tá bom? Portanto, esse elemento tem massa 11 e apresenta 6 prótons. Se ele tem massa 11 e apresenta 6 prótons, quer dizer que ele tem 5 nêutrons. Tá? É só você escrever um elemento químico qualquer, X, coloca os dados, 11 em cima e 6 embaixo. E os nêutrons, como que eu acho? 11 menos 6, 5 nêutrons. Certinho? Vamos para o último exercício dessa aula. São dados 3 átomos genéricos A, B e C. O átomo A tem número atômico 78 e número de massa 174. O átomo C tem 98 nêutrons e é isótopo de A.
O átomo B é isóbaro de C e isótono de A. Determine o número de prótons, nêutrons e de massa de cada átomo. Então vamos colocar átomos A, B e C e agora os dados fornecidos. Número atômico de A, 78. Número de massa, 174. O átomo C tem 98 nêutrons e é isótopo de A. Se é isótopo, tem o mesmo número de prótons, 78. O átomo B é isóbaro de C. E aí eu consigo achar o número de massa de C, 176. Por quê? É só somar os prótons mais os nêutrons. Se é isóbaro de B, C e B são isóbaros, quer dizer que a massa de B é 176. Ele também falou o átomo B é isóbaro de C e isótono de A. Então, mesmo número de nêutrons de A. Eu consigo achar o número de nêutrons de A. É só pegar a massa menos os prótons. 96 nêutrons. Portanto, B tem 96 nêutrons. E aí pergunta, qual que é o número de prótons de B? Se você tem a massa, tem os nêutrons, é só fazer subtração, você acha os prótons. Tá? Então, 176 menos 96, 80 prótons. E aqui nós encerramos nossa aulinha. Até a próxima e bom estudo!